E aí, irmãos, amigos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, em algumas outras traduções, e eu vos aliviarei. Essa palavra não é uma palavra para ser menosprezada. Por quê? Vou contar uma história para vocês, história verídica com base bíblica. Jesus foi pego no Getsêmani pelos servos do sumo sacerdote. Os servos do sumo sacerdote levam Jesus até Pôncio Pilatos. E ali começam a acusar Jesus de incitar uma revolta. O que acontece? Diante de uma pequena investigação, o próprio Pôncio Pilatos chega à conclusão de que aquilo ali era apenas falsas acusações. Então ele decide mandar Jesus para Herodes. E quando manda Jesus para Herodes, Herodes também ali não encontra nada contra Jesus. E Herodes manda novamente Jesus para Pôncio Pilatos. E aquele povo se volta novamente para aquele lugar e começa a acusar Jesus, e acham logo algo para poder ver Jesus morto. Eles dizem para Pôncio Pilatos que Jesus se constituía filho de Deus e na lei deles isso era uma blasfêmia digna de morte. Mas ali eles não estavam falando com um judeu, um apreciador das leis de Moisés. Ele estava falando ali com um gentil, apenas um tribuno romano. Então, na lei deles, merecia a morte. Mas se constituir filho de Deus para um romano, num coração e numa mente, vamos dizer que supersticiosa, se ele se constituía filho de Deus, então ele não era digno de morte. Ele era um herói, digno de ser conclamado, já que ele se dizia filho de Deus. Então foi um tiro novamente que saiu pela culatra. No vira e mexe, eles encontram realmente uma outra acusação. E essa acusação acaba dando certo, dizendo que ele se constituía rei. E todo aquele que se constituísse rei era contra César. Então eles ainda dizem para Pilatos, se você soltar ele, porque Pilatos tentou ainda por 3 vezes soltar Jesus. E eles disseram, se você soltá-lo, você não é amigo de César. Aqueles homens estavam tão possuídos, tão possessos, que eles não iriam descansar até achar uma acusação. E acharam. Quando eles disseram, se você soltar esse homem, você não é amigo de César, eles apelaram para o orgulho daquele pobre colono romano. Aquele colono romano, Pôncio Pilatos, tinha o poder da vida e da morte nas suas mãos. Ele era um juiz, praticamente. Mas esse senso de justiça diante daquela acusação já não valia mais a pena. Automaticamente, Jesus foi condenado diante dessa acusação. E a condenação não era qualquer uma, era digno de morte e morte de cruz. Rebelião contra César. E já me adiantando, Jesus foi crucificado. Uma morte penosa e antes disso ele foi flagelado por mim, por você. Por isso que eu disse que o capítulo 11 de Mateus, versículo 28, não deveria ser menosprezado. Por quê? Porque ele morreu, mas ressuscitou no 3º dia para continuar fazendo valer a palavra dele. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei. Você que sente que está entrando numa depressão, você
que está em uma grande depressão, você que se doou demais para alguém que não valorizou a tua doação, o quanto você foi fiel àquela pessoa e a pessoa simplesmente ria de ti e você guarda uma grande mágoa dentro da sua alma e você precisa se aliviar porque você não aguenta mais guardar isso dentro de você, isso faz você sofrer. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.